Olá, amigos e amigas do Facebook, amigos e amigas do Brotar da Semente. Estamos iniciando aí mais uma transmissão e hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre a subordinação do Brasil à política econômica e à política no geral, diplomática aí dos Estados Unidos da América. E também vamos conversar sobre a experiência da luta contra a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que o povo brasileiro protagonizou em 2002 em todo o Brasil, uma campanha que foi aí liderada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, vários movimentos sociais. Então, hoje nós vamos conversar aqui com o analista político e econômico da Rádio Noroeste, Campinas, Renato Nutti. Então vamos aguardar o Renato Nutti entrar para que possamos fazer essa prosa. Então, em 2000, nos anos 2000, o Brasil vinha de um governo do Fernando Henrique Cardoso, um governo totalmente dependente aí das políticas norte-americanas, do ponto de vista econômico, social, do ponto de vista político. É bom lembrar a época que todos os anos o Brasil recorria ao Fundo Monetário Internacional para poder honrar aí as suas dívidas, para honrar as suas contas. E isso ocorria justamente por conta dessa dependência à política econômica americana. Também é bom lembrar que, à época, o Brasil se subordinava a assinar, né, um tratado, a chamada Área de Livre Comércio das Américas, que, de certa forma, abriria mão da soberania nacional. Havia a entrega da base de Alcântara, havia contratos que priorizavam o comércio com os norte-americanos em detrimento do Mercosul, que era o bloco formado aí que é o bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e o que os Estados Unidos pretendia, né, à época, governo Bush, era dominar todo o mercado, desde lá dos Estados Unidos até o Uruguai, até o sul da América inteira. E foi a luta do povo brasileiro que acabou impedindo que isso ocorresse. Houve aí essa campanha, que foi a campanha que nós batizamos ela de campanha contra a ALCA, contra a Área de Livre Comércio das Américas. O Renato Nutti já está aqui entrando e nós vamos conversar um pouco com ele hoje sobre essa questão. Então, peço a vocês aí que compartilhem o nosso vídeo, deixem aí o seu recado, mandem aí para mais amigos, né? Estou vendo aqui o Manezinho Santos já dizendo aqui, Rádio 13, boa noite para você e Renato, PT de Indaiatuba, São Paulo, presente. E o PT de Indaiatuba participou ativamente, né? À época eu era o vice-presidente do PT de Indaiatuba, era o presidente do Centro Acadêmico da FATEC, e nós atuamos aí nessa campanha. José Alencar dizendo aqui, fora a ALCA. Nós também, à época, em Viracopos, né, nós tínhamos lá o comitê contra a ALCA, né? Viracopos também participou dessa discussão, vários debates aí em universidades, em escolas. Houve um grande debate na Câmara Municipal de Indaiatuba também. E aí, Renato Nutti Júnior,
Estava aqui, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Jânio? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer aqui estar de novo conversando com vocês. Bacana. Eu estava fazendo aqui uma introdução do que foi a campanha contra a ALCA em 2002, uma campanha que mobilizou o povo brasileiro contra o que pretendia o Bush, ou seja, subordinar ainda mais a América do Sul, o Brasil, a sua política econômica, e é sobre um pouco sobre isso e também sobre o atual momento que nós vamos conversar aqui hoje. Então, boa noite, Renato Nutti. Eu peço para que você faça a saudação inicial, faça a breve introdução e depois a gente começa a nossa prosa aqui hoje. Lembrando que serão 30 minutos de prosa para que não seja algo também muito desgastante aí para vocês que nos acompanham. Peço a vocês que compartilhem e interajam aí conosco nessa discussão importante aí para o Brasil, já que nós temos que defender a nossa soberania. É isso aí, Renato. Passo para você. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Renato, sou de Campinas, da Organização Comunista Armada Crítica, e tive uma atuação relativamente importante aí durante a campanha contra, né, toda a mobilização popular que aconteceu naquele período de 2002, que foi o plebiscito contra a ALCA, né, que nós organizávamos, assim, o Jânio já adiantou um pouco, né, o mecanismo, como que era o mecanismo, né, de funcionamento aí da campanha. A gente tinha vários tinha comitês municipais, a partir desses comitês municipais a gente organizava comitês por bairro, por categoria, em universidades, em escolas, para fazer o debate sobre a questão da ALCA, né? Quanto ela traria de prejuízo para o Brasil, principalmente para o povo brasileiro, se ela fosse adotada, e um processo de debate e de discussão que depois culminou na Semana da Independência, que é a semana lá do 7 de setembro, né? Semana da Independência em 2002, com a realização do plebiscito, né? Plebiscito popular, onde a gente tinha aqui, eram 3 perguntas, né? Se a gente era a favor da ALCA, a segunda pergunta era sobre se o Brasil, se a pessoa concordava com a entrega, com a concessão da base de Alcântara, um acordo de concessão da base de Alcântara no Maranhão, é uma base que é da Aeronáutica, acho que é da Marinha, né, para lançamento de mísseis para o governo dos Estados Unidos, e sobre também se nós concordávamos, se a população concordava com uma auditoria na dívida. Então, foram 3 perguntas, né, na época. Foi uma mobilização na época que no Brasil todo, o plebiscito, obviamente, né, tinha uma infinidade de organizações, a CNBB assumiu a frente, as centrais sindicais, partidos de esquerda, os movimentos populares, o MST, o MTST, organizações de bairros, SEBs, associações de moradores, sindicatos, enfim, foi uma mobilização realmente extraordinária para o plebiscito. E o plebiscito ninguém era obrigado a votar, né? Então a gente montava as mesas, né, coletoras de votos, e nós conseguimos naquele plebiscito, se não me engano, um pouco mais de 11 milhões de pessoas, 11 milhões de votos, né? E só a região de Campinas foi responsável por 1% desses votos. Nós conseguimos aqui mobilizar 110 mil pessoas na região de Campinas, que foram, né, pessoas que foram espontaneamente aos postos de coleta de votos votar, manifestar sua opinião. E na época a gente conseguiu ali mais de 90% das pessoas que participaram manifestaram, né, manifestaram repúdio à ALCA, a necessidade de uma auditoria da dívida e a rejeição ao acordo, a entrega da base militar de Alcântara para
o governo dos Estados Unidos. Só em Indaiatuba, Renato, foram 12.151 votantes. E a grande maioria, a primeira pergunta, que era: o governo brasileiro deve assinar o Tratado da ALCA? O não recebeu 12.014 votos. Apenas 137 pessoas responderam que sim, e não 12.014. O Renato Nutti também participou de um importante debate que nós fizemos na Câmara Municipal de Indaiatuba. Ele era um coordenador regional dessa campanha contra a ALCA, ao qual nós lotamos a Câmara Municipal, várias escolas aderiram, nós íamos às igrejas católicas, também evangélicas, para falar sobre a área de livre comércio das Américas. E o interessante, Renato, é que, à época, todos nós sonhávamos e, de certo modo, nós começamos ali a construir um Brasil um pouco mais nacionalista, né, defendendo bandeiras. Eu lembro que tinha pessoas também da própria aeronáutica que participavam conosco, tinha um brigadeiro que ele fazia grandes debates, né, sobre a soberania brasileira, sobre a independência. E aí, em 2002, foi eleito o governo Lula, houve algumas iniciativas, suspendeu-se as negociações, houve também a base de Alcântara, acabou não sendo entregue, mas, na sua opinião, o que ocorreu, já que hoje, passados aí algo em torno de 18 anos, né? Podemos dizer aí 18 anos, nós temos uma situação ao qual, justamente esse ano ou ano passado, a base de Alcântara foi entregue. O Brasil está totalmente subordinado à política norte-americana. Se eu não me engano, o secretário Pompeu esteve aqui no Brasil ontem ou hoje, aí em Roraima, para fazer uma provocação à Venezuela, que é parceira aqui da América do Sul. A própria Constituição brasileira prima, né, pelas relações harmônicas pela América Latina. Então, na sua opinião, o que ocorreu e qual que é a saída para que o Brasil volte a sonhar com uma soberania? Olha, Jane, eu acho que fundamentalmente aconteceu o seguinte: primeiro que a gente precisa, assim, ter muita clareza do que nós somos um país capitalista, tá? Ou seja, aqui, quando a gente fala que que o nosso país é um país capitalista, isso significa que todo o mecanismo de funcionamento do país, né, toda a sua institucionalidade, as suas relações econômicas, as suas relações sociais, as suas relações políticas, elas funcionam tendo em vista garantir a acumulação do capital. Ponto. Isso que é um país capitalista. E garantir a acumulação do capital significa garantir o lucro dos grandes capitais, das grandes empresas. Fundamentalmente é isso, né? Só que, além de sermos um país capitalista, nós somos também um país capitalista dependente, subordinado na ordem internacional. Então, o que isso significa? Significa que, além de sermos um país que tem que cuja toda a institucionalidade, as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas estão voltadas para a reprodução e para a reprodução da ordem burguesa e para a acumulação do capital, isso se faz dentro de um contexto internacional dominado pelas potências imperialistas. Então, nós somos aquilo que a gente chama de um país capitalista dependente, ou seja, um país que, além das suas relações econômicas, sociais, políticas, estarem subordinadas à lógica da acumulação do capital, elas estão subordinadas também aos interesses imperialistas, aos interesses das potências imperialistas, os interesses do grande capital imperialista, né? Então, acho que essa questão é importante a gente ter muito claro. Por que é importante? Porque ela serve para a gente entender, isso que eu coloquei agora, é a estrutura sobre a qual, né, se ergue toda a maneira
do Brasil ser do Brasil ser na ordem internacional, e a forma também como o Brasil ele incorpora as relações internacionais. Como que o Brasil também vai se organizar internamente, né, para atender esse seu papel na ordem internacional. Então, o que me parece, dito isso, né, é que, assim, primeiro que nós temos um núcleo da classe dominante brasileira, que é o que a gente chama de um núcleo hegemônico, ou seja, é um núcleo que tem muito poder econômico, que é um núcleo de uma fração, né, que a gente chama da classe dominante, que é uma fração a mais internacionalizada e financiarizada, tá, da burguesia brasileira. O que isso significa? Significa que ela tem, quando a gente fala que ela está internacionalizada, significa que ela atua, o país atua para os interesses dela. E os interesses dela estão vinculados, né, quando a gente diz que ela está internacionalizada, o interesse dela está vinculado ao interesse internacional. Vinculado de maneira subordinada ao interesse internacional. E vinculado de que maneira? Ou pelas trocas comerciais, né, através da exportação, da importação, ou através de associações, né, com o capital internacional que vem, né, ela faz associações e traz esse capital internacional para o Brasil, para explorar o Brasil também, para participar da exploração do povo brasileiro, das riquezas brasileiras, ou também, que é uma situação que nós temos, né, também numa situação de que nós temos que essa fração mais internacionalizada da burguesia brasileira é uma fração que também conseguiu fazer investimentos no exterior, né? Ela passou também a exportar capitais para outros países, não só exportar mercadorias, mas exportar capitais, a comprar outras empresas do exterior, e passou a explorar outros povos. Então, a gente tem um núcleo de empresas brasileiras assim. A Odebrecht, antes da Lava Jato, ela cumpriu um pouco esse papel, a Votorantim, a JBS, o Grupo Gerdau. Então, é um núcleo, né? E o sistema financeiro, e dentre essa burguesia mais internacionalizada é quem, de fato, tem o poder. Então, só para fechar aqui o raciocínio, eu acho que essa burguesia brasileira, ela se internacionalizou, essa fração, né? E o que aconteceu foi que ela fez uma opção, no contexto da crise mundial de 2008, tá, e que é uma crise mundial do capitalismo, ela fez uma opção de aprofundar essa condição subordinada da burguesia, né, da sua condição subordinada, a condição subordinada do Brasil no internacional. Então, e aí, assim, então ela aprofundou a nossa dependência, ela aprofundou a nossa subordinação ao capital internacional. Isso significa, do ponto de vista prático, interditar ao Brasil qualquer nível de soberania, seja soberania econômica, política, ambiental, monetária, fiscal, quer dizer, tudo isso está subordinado ao interesse do grande capital especulativo que vem de fora, né? Então, a burguesia brasileira ela fez esse projeto, ela levando esse projeto adiante. E, para isso, ela teve que fazer o quê? Teve que acelerar o processo do impeachment, né, em 2015, né, do golpe em 2015, 2016, e aumentar o grau de exploração dos trabalhadores brasileiros, tá? E o eixo da acumulação do capital no Brasil, ele está voltado no quê? Agronegócio para exportação, transformar tudo no Brasil em espaço para atuação da especulação financeira nacional e internacional, né? E especulação, tá? Ou seja, e uma profunda desindustrialização do Brasil, profunda desindustrialização, né? Então, é esse o contexto, né? Quer dizer, eu acho que o processo que a gente está vivendo hoje é um processo de desmonte do país, mas é uma coisa consciente da classe dominante brasileira. É um projeto em que ela está apostando e que encontrou no governo Bolsonaro, né, a sua forma de realização, tá? De maneira até que radicalizada, até, né? Mas encontrou sua forma de radicalização. Tá? E radicalização de que maneira, né? Que é um viés que, assim, a gente avalia que
o governo Bolsonaro, porque assim, a burguesia brasileira, o projeto dela era fazer uma associação, né, dependente com o imperialismo americano. O que ela acabou optando, né, através do governo Bolsonaro, foi, inclusive, o Bolsonaro não faz nenhuma aliança com o imperialismo americano, ele faz uma aliança com a ala trumpista do Partido Republicano, né? É um nível de subordinação, né, que não é nem com o imperialismo de maneira geral, mas é com um setor do imperialismo, né? É com um setor, com uma fração. Então, acho que é esse o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Assim, de realmente um processo de destruição, de desmonte do país e de redução da nossa atividade produtiva, esses 3 eixos. Aí, enfim, Renato, os reflexos a gente está sentindo, né? Exatamente. Isso que você nos fala, nos remete na memória, que o Brasil voltou à situação de 1500, ou seja, exportando o pau-brasil. No caso, não é o pau-brasil mais, mas é o gado in natura. Então, o Temer mudou a lei para o Brasil voltar a exportar boi in natura, ou seja, ele nem é processado mais no Brasil. O Brasil voltou aí a ser um grande exportador de arroz, de soja ao dólar alto, ou seja, não prioriza o mercado interno, muito pelo contrário, aproveita-se da pandemia aí para aumentar os preços internamente, então o pessoal ganha 2 vezes lá fora, vendendo lá fora e vendendo para o mercado interno. E me parece que nesse processo histórico, todas as tentativas de tirar o Brasil dessa subordinação resultou em golpes. Então podemos lembrar aí de Getúlio Vargas, podemos lembrar do Jango, feita aí as devidas considerações e diferenças, e também o governo Dilma. E foram governos que, de certa forma, respiraram um ar de soberania. Não foram governos totalmente nacionalistas, não foram governos, digamos assim, iranianos ou venezuelanos, do ponto de vista de defender mesmo a soberania. Foram governos do diálogo. Ainda assim, sofreram aí o golpe que você falou, e de forma que hoje nós temos até as Forças Armadas, que deveria ser extremamente nacionalista, nós temos generais pagos pelo governo brasileiro, servindo não aos Estados Unidos, mas a essa fração que você disse, ao Trump. Diante disso que nós conversamos até agora, qual é a alternativa que você vê aí nas suas leituras que você faz aí, né, no contexto, para sair dessa situação? O Alencar está dizendo aqui que você disse inicialmente romper com capital, só tem um jeito que é romper com capital, recuperar a história para seguir em frente. O Manezinho está dizendo aqui que hoje, no momento, a economia é a fome, o desemprego, a miséria, fora Bolsonaro. E o Alencar também está dizendo aqui, fora Bolsonaro. Então, logicamente que a saída é romper com capital. Mas isso também não é tão simples. Então, quais são as tarefas que o cidadão, que os partidos, que a sociedade, os sindicatos, os setores progressistas das igrejas, né? Quais são os papéis urgentes que nós devemos desempenhar para retomar a soberania brasileira e para romper com essa subordinação que está cada vez mais escancarada aí às políticas externas? Primeiro que eu acho que nem na época da ditadura a gente teve um presidente da República que batia continência para a bandeira americana, né? Isso é uma coisa realmente, assim, vergonhosa, né? E o papel dos militares, da alta cúpula das Forças Armadas, é um papel vergonhoso. Eles estão assumindo realmente a função de atuarem, de transformar o Brasil num protetorado dos Estados Unidos. Na prática, é isso que eles estão fazendo,
né? Eles estão entregando a soberania nacional, tá? Estão entregando. Eles preferem entregar a soberania nacional do que construir um projeto em que poderia ser mobilizadas as classes trabalhadoras para romper com essa ordem internacional, né? Dominada pelas potências. Mas eles preferem fazer esse acordo, né, com o imperialismo americano. Então, ainda, o que dá um pouco para perceber que eles ainda estão, eles enfrentam ainda talvez uma divisão, né, porque, na verdade, a gente tem hoje uma disputa no campo das grandes potências, em que a China, ela provavelmente vai superar os Estados Unidos, né, e vai se tornar um país que não terá nem mais dependência tecnológica dos americanos, não é só de capital, eles vão superar a condição de dependência tecnológica dos Estados Unidos, tá? Então isso isso também é importante, e eu acho que os militares estão um pouco nessa discussão, mas a toada que eles vêm fazendo até hoje está demonstrando que realmente a ideia é a ideia de colocar o Brasil na condição de doutorado americano. Agora, eu acho que, assim, em relação à pergunta, né, eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, o povo tem que se organizar, né, tem que se organizar nos seus locais de trabalho, estudo, moradia. Se não quer se organizar no local de trabalho, estudo, moradia, quer se organizar na igreja, se organiza na igreja, quer organizar um grupo de mulheres, organiza um grupo de mulheres, não importa, mas tem que se organizar e se organizar para lutar. E para lutar pelo quê? Eu acho assim, no cenário que está colocado hoje, eu acho que a tarefa, né, que a gente tem é a seguinte: em primeiro lugar, precisamos, né, construir. Eu acho que gira basicamente em 3 pontos. Primeiro, a nossa luta ela tem que ser ao mesmo tempo uma luta por resgatar a soberania nacional, né? Resgatar a soberania nacional. Então, ela é uma luta que tem um caráter nacional, que não é o caráter nacional das revoluções burguesas, né? É um caráter nacional popular, tá? Então, isso já ajuda a desenhar um pouco o projeto que a gente tem. Acho que, em primeiro lugar, é isso. Segundo lugar, é uma luta que também tem uma dimensão democrática, no sentido de ampliar a capacidade e os instrumentos de participação e de organização das massas trabalhadoras para muito além do processo eleitoral. O processo eleitoral é um pedacinho muito pequeno dessa participação. Nós temos que construir uma outra democracia, uma democracia de massa, uma democracia baseada em conselhos populares. Então, nós temos que, enfim, temos que ter um outro instrumento de pressão política, né, no sentido de que essa luta também ela tem uma dimensão democrática e uma luta uma luta com uma dimensão social, no sentido de transformar radicalmente a situação da desigualdade, da exploração, da superexploração dos trabalhadores no Brasil, né? Então, acho que essas três dimensões, elas se entrecruzam. Você não vai conseguir fazer uma luta democrática no Brasil se você esquecer a luta nacional e a luta social, a luta dos trabalhadores, do povo, por melhorar suas condições de vida, por ampliar seus direitos, enfim, você não vai conseguir, né? Do mesmo modo que você não vai fazer avançar uma pauta de mudanças sociais profundas para acabar com a desigualdade no Brasil, de todo tipo, de gênero, de classe, de etnia, de regional, se você não fizer a luta nacional e a luta democrática. Então, as três, elas têm que se cruzar, né? E eu acho que as três, elas têm essa dimensão de que nós temos que resgatar, né? Resgatar a soberania nacional, tá? Não para construir um projeto nacional xenófobo, autoritário, não é isso, né? Mas é para construir um projeto nacional democrático, popular, com ampla participação das massas trabalhadoras, de valorização profunda da cultura e das tradições nacionais, que possa aumentar o grau de consciência política e escolar do nosso povo. Então, é um outro projeto nacional, né? É um outro projeto nacional. E que é um projeto nacional que as massas trabalhadoras têm condições de fazer, de levar as últimas consequências, né? E o que é levar as últimas consequências? Se tiver que enfrentar o imperialismo, nós vamos enfrentar o imperialismo.
Até porque a experiência nos ensina, né, que os Estados Unidos eles são muito valentões para enfrentar países pequenos. Enfrentaram o Iraque, tentaram invadir a Síria. Na Síria, um país muito pequeno, né, tentaram desestabilizar a Síria, perderam, tá? Perderam, né, enfim, os Estados Unidos criou o Estado Islâmico, tá? Vamos deixar isso bem claro, para desestabilizar a Síria e criar uma situação ali de desagregação do Estado sírio. Eles perderam a guerra ali. Então, estou dizendo isso porque, assim, um país como o Brasil, ele é inocupável. Não sei se existe essa palavra, pode ser um neologismo meu, mas é um país inocupável militarmente. Não tem país no mundo que ocupa um outro país com as dimensões territoriais do Brasil. Você pode ocupar algumas faixas, né? Então, eu acho que nós não podemos ter medo, né? E eu acho que é um processo de luta que ele tem que, quando a gente fala, né, que as últimas consequências é que se ele tiver que enfrentar, né, os interesses do imperialismo, ele vai ter que enfrentar. Se ele tiver que enfrentar as ameaças do imperialismo, ele vai ter que enfrentar, né, sem medo, né, mas com um povo organizado, um povo preparado. Tá? E com um projeto também que tem que estar aberto à integração latino-americana, né? Uma das coisas que os Estados Unidos mais temem e que isso se reproduz nas classes dominantes latino-americanas, que são classes dominantes sabujas, né? São classes dominantes servis aos interesses imperialistas. O que eles mais temem é a integração latino-americana, né? Por isso que eles odeiam o Hugo Chávez, por isso que eles odeiam o Bolívar, por isso que eles odeiam a ideia de bolivarianismo, tá? Que pode não ter esse nome, pode ter outro nome qualquer, tá? Porque é o que eles mais temem, é uma integração da América Latina, que pode não significar uma diluição, é claro, nós temos trajetórias históricas muito parecidas em alguns pontos, mas distintas em outros pontos. Mas imagina uma América Latina integrada do Rio Grande até a Patagônia, né, até a Terra do Fogo, integrada, com cada país podendo explorar melhor as suas riquezas minerais, as suas riquezas naturais, as suas riquezas humanas, com capital, né, com uma inter-relação econômica, países integrados, né, onde a gente vai poder, por exemplo, se aproveitar da vasta experiência de medicina popular de Cuba para o continente todo, em que a gente poderia aqui com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Equador, com a Bolívia, construir, por exemplo, uma empresa internacional, né, dos nossos países que iria estudar a Amazônia para tentar descobrir remédios que podemos descobrir na flora amazônica, descobrir novos produtos sintéticos, enfim, é uma integração econômica, política, econômica, né, e militar da América Latina, né, ela realmente é uma ameaça muito grande, então, né, aos Estados Unidos, ao imperialismo americano e ao imperialismo europeu. Então, isso tem que fazer parte também desse resgate, desse projeto nacional, né? E um projeto nacional que tem que ter uma orientação para a construção do socialismo, para uma sociedade sem classes, não é? Sem distinção de classe, sem exploração do homem pelo homem, sem machismo, sem homofobia, sem patriarcado. Então, nós temos que apostar na construção. Esse projeto, pode ser que num primeiro momento ele ainda não aprofunde, né, os seus instrumentos de construção do socialismo, vai ter que dar algumas respostas imediatas para o desemprego, para a fome que está crescendo, para a insegurança alimentar, ele vai ter que dar algumas respostas imediatas, mas essas respostas elas têm que estar pautadas pelo projeto maior, que é o de construção de uma sociedade sem classes, né, sem explorados e exploradores. Então, acho que é isso, assim, a tarefa que colocada aí para a gente é essa, é a gente se organizar, nos colocarmos em luta, nos colocarmos em movimento para a construção de um projeto nacional radicalmente operário, popular, democrático, enfim, que seja capaz de inverter completamente a situação que a gente está vivendo hoje, que é de subordinação, de superexploração, de aumento da miséria, da pobreza, do desemprego, da desesperança, da violência. Então,
Eu acho que é isso. É essa tarefa que a gente tem, né? E aí, só para fechar esse pedacinho, a gente fica pensando que isso é difícil, mas vamos pensar o seguinte: pensa no Vietnã, um país minúsculo, formado há 50, 60 anos atrás por uma maioria camponesa. Eles encararam três impérios. Eles encararam o Império Colonial Francês, o Império Colonial Japonês e depois o Império Americano. Derrotaram os três, o que demonstra que um povo, quando está decidido a conquistar sua soberania, não tem força militar, política no mundo capaz de derrotá-lo, né? Então, acho que é isso que a gente precisa ter essa clareza, né? De que é possível, sim, a gente construir esse projeto. Agora precisamos nos organizar e romper com as nossas pequenas desavenças, né? Porque fulano é da religião A, Beltrano é da religião B, porque, enfim, isso não é isso que nos importa, né? O que importa é a nossa unidade enquanto povo trabalhador. Eu concordo com você, Renato. Eu queria dialogar aqui com os nossos companheiros. Manezinho está dizendo aqui que o golpe continua, só existe um caminho, a resposta nas urnas, não tem conversa. O Alencar está dizendo foi ocupado por juízes corruptos. E o Manezinho está dizendo aqui que é preciso urgente uma reforma judiciária urgente. Eu queria comentar que o Brasil não precisa realmente lutar porque não virão tropas americanas aqui, porque eles já domesticaram as nossas próprias tropas, né? Então, os nossos generais e a tropa também, pelo que a gente percebe, não são todos. Logicamente que nós devemos ter muitos militares nacionalistas, mas devem estar calados. Os nossos juízes também foram domesticados aí pelos interesses norte-americanos. Tanto é que as empresas que ainda tinham uma visão de ter serviços lá fora, mas de manter o capital interno, elas foram também dizimadas em nome de um projeto aí internacional. Então, nós estamos diante de um momento de guerra híbrida. Então, o papel, eu vejo que é esse mesmo, é um papel de conscientização da classe trabalhadora em defesa da organização do trabalho contra a exploração do capital. Mas essa organização, já que ela não tem um caráter internacional, ela tem que se dar na nação. Então, nós temos que ter também o pensamento e o sentimento de nação. Algo que nós não temos. O Lima Barreto fala que nós somos um povo, nunca fomos uma nação. Então o povo aplaudiu tudo aí, aplaudiu o Império, aplaudiu a República de Marechais, né? E chegamos nesse momento agora. Então o primeiro papel, e aí eu concordo com você, é que os nossos sindicatos, os nossos centros acadêmicos, as organizações estudantis, as organizações partidárias, o que há de organização no movimento social hoje, precisa reagir, precisa voltar a conscientizar a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro não são juízes lesa pátria. A maioria do povo brasileiro não são militares vendidos. A maioria do povo brasileiro é o povo que acorda cedo, que pega vários ônibus lotados, que produzem no dia a dia aí o pão de cada dia, que produzem conhecimento, como é o caso dos professores. Então, há um papel realmente a construir. Mas acho que demos uma pequena introdução sobre isso, vamos combinar outras conversas sobre isso. Eu acho que o tema é um tema importante e todo cidadão e cidadã pode contribuir compartilhando esse vídeo e fazendo a defesa aí da nossa soberania, né? Tendo esse sentimento de classe trabalhadora, esse sentimento de que nós temos que pensar nos nossos trabalhadores. Você disse aí do Vietnã. O Vietnã teve um outro exemplo. Assim que começou a pandemia, pensando na sua nação, o Vietnã, que é um dos maiores exportadores de arroz, o que ele fez? Vamos preservar o nosso estoque. Não vamos exportar. Esse é um sentimento de nação. E um detalhe
E um detalhe também, que eu acho que pouca gente sabe, eu não só para complementar essa coisa do Vietnã, eu não sei agora, mas até alguns meses atrás, o Vietnã tem quase 100 milhões de habitantes, tinha, acho que, não chegava nem a 1.000 casos de Covid e não tinha uma morte. Uma pessoa morta. Isso dados da OMS, tá? Assim, Sim. não é o governo vai lá e diz qualquer coisa, não, isso é dados da OMS. Não tinha uma pessoa morta, não sei agora, enfim, depois eu deixei também de acompanhar um pouco, né? Mas não tinha uma pessoa morta e o número de casos não chegava a 1.000. Então você vê o nível de organização, de consciência política. Agora, é um processo de luta, de construção, De né, luta. histórica, e que a gente Sim. precisa fazer, né? Adquirir esse Eu sentimento de só acho nação. assim, então, eu acho assim, olha só, o que me parece, assim, quem sou eu para divergir do Lima Barreto, né? Mas um pouco a sensação, eu acho que existe sim no povo brasileiro, principalmente nos seus setores mais proletarizados, né, mais empobrecidos, um certo sentimento nacional, né? Acontece que, assim, a ideia de nação, o sentimento de nação, para nós que somos trabalhadores, tem um significado. Para um cara que é um banqueiro especulador, tem outro. Para um militar lesa pátria, tem outro. Para um juiz enfim, que quer holofotes, é outro, né? Então, eu acho que assim, eu acho que o sentimento nacional ele é muito manipulado no Brasil, né? Que ele deixa de ser um sentimento nacional e vira patriotismo, patriotada de boteco, né? É nacionalismo de boteco, sabe? Uma coisa desqualificada, rebaixada, né? Camisa da Que essa CBF. É o onda verde amarela. patriota com camisa da CBF. Isso, é mais ou menos isso, entende? Então, e que aí vai lá, faz uma foto com uma bandeira americana, que é um dos países mais que é um dos países que tem o estado mais terrorista do mundo, violento, faz guerra, destrói povos, enfim. Acho que o sentimento nacional, ele existe em todas as classes, né? E existe também no povo. A questão é que o nível de desigualdade social no Brasil, tá? E o nível de desarticulação política das massas trabalhadoras no Brasil, ele tem dificultado até agora a emergência, né, de um nacionalismo realmente popular, revolucionário, democrático, que ele é nacionalista, mas ao mesmo tempo ele é internacionalista, porque ele é solidário com os outros povos, ele busca a integração latino-americana. Então, tem esse nacionalismo, né, no povo. A questão é a seguinte, é como que a gente dá uma organicidade a esse nacionalismo de caráter mais popular, mais democrático, né? Eu acho que essa que é a tarefa, assim, que a gente tem, né? E que precisa tirar essa bandeira que só é nacionalista quem apoia esse governo, né? Porque não é verdade, né? Esse talvez seja o governo mais lesivo, mais lesa pátria, mais traidor dos interesses do Brasil que já teve em nossa história. Talvez nem o governo Dutra foi tão, tão banal como esse governo, talvez nem a ditadura militar no seu começo, né? Quando ela recebeu o apoio dos americanos por golpe, nem a ditadura militar depois assumiu esse papel. Pelo contrário, a ditadura militar, e aqui não é nenhum apoio à ditadura, não é isso, mas assim, são fatos, né? Mas a ditadura, ela, em alguns momentos, ela se descolava dos interesses americanos, como foi o reconhecimento de Angola, né? Depois que Angola se tornou independente de Portugal, né? O acordo nuclear com a Brasil-Alemanha, enfim. Então, a gente, talvez esse seja o governo mais vende pátria que a gente já teve na nossa história. Acho que em nenhum momento da nossa história republicana a gente teve um governo como esse. E é um governo que mobiliza essa coisa do sentimento popular, do sentimento nacional, do patriotismo, né? Então, acho que cabe a nós aí, que dos setores de vanguarda mais conscientes da classe trabalhadora, eu acho que dá um sentido mais organizativo a esse nacionalismo popular, né? Esse nacionalismo que está realmente no seio das massas trabalhadoras, né? E que é tudo o que a classe dominante brasileira não quer. A
classe dominante brasileira é cosmopolita, ela não é nacionalista, ela só usa o Brasil para explorar como espaço de exploração, porque boa parte dessa classe dominante brasileira nem mora mais no Brasil. Ela mora em Miami, ela mora em Portugal, ela mora em outros lugares dos Estados Unidos, ela não mora no Brasil. O Brasil, para ela, é só uma plataforma para ela explorar e sugar capital para ela ter uma vida boa lá em Portugal, em Miami, enfim. Então, acho que é isso. A tarefa que a gente tem não é uma tarefa fácil, mas que vamos ter que enfrentar isso. Dar um sentido organizativo a esse nacionalismo popular, que é um nacionalismo dos camponeses, dos operários, dos pobres, dos trabalhadores, para construir um Brasil que seja um Brasil do povo, da massa trabalhadora, e não um Brasil que esteja a serviço aí dessa elite corrupta, imbecil, gananciosa, exploradora, sabe, racista, que é o que a gente, eu acho que esse que é o desafio que a gente tem. Perfeito, Renatinho. O Manezinho está dizendo aqui que é preciso. Rádio 13, é muito triste, o Brasil está sendo queimado e o povo não acorda, infelizmente. O Alencar está dizendo como mudar, fazendo uma pergunta como mudar tudo isso. O teste de fogo desse governo é as eleições municipais. Bom, como disse o Renatinho, é um processo que é importante discuti-lo na eleição, mas que ele não termina na eleição. É um processo mais complexo e mais profundo do que a eleição, porque passa por mudar aí uma mentalidade cultural, passa por empoderar as classes trabalhadoras, as classes, os de baixo, né? Empoderar os de baixo desse sentimento e anular esses lesa-pátria aí de cima. Mas vamos deixar isso para um outro bate-papo, vamos aprofundar isso aí, vamos marcar um outro dia para que possamos aprofundar essa discussão no sentido de criar já algumas tarefas, de repente, não só para instigar as organizações, mas também o que o cidadão no dia a dia pode fazer em função disso. Agradeço imensamente o Renato, a todos vocês aí que nos acompanharam, a todos que contribuíram aí com essa nossa discussão. Acho que foi um importante momento aqui, tanto de memória, né? Nós que participamos dessa luta, não só eu, Renato, mas todos vocês, o Alencar, o Manezinho, muita gente aí. E vamos pensar e refletir sobre o que possamos fazer para garantir um futuro melhor aí para os nossos filhos, sobrinhos, para as próximas gerações, porque realmente estamos num momento muito triste, mas também desafiador para todos nós, de luta e de mudança do Estado que está aí. Obrigado, Renatinho. Deixo aí para suas considerações finais e despeço aí dos nossos companheiros e companheiras aí da internet. Bom, eu que quero agradecer de novo, Jânio, o convite, né? Segunda vez aqui que eu estou no canal conversando com você, conversando com quem nos assiste. Então, deixar aqui os meus agradecimentos a você, aos que nos assistiram, né? E é isso, a tarefa é difícil, a tarefa é árdua, né? Mas a gente tem que assumir, vamos ter que pegar o boi pelo chifre, nós não temos outro jeito, né? E aí eu queria dizer assim, tem uma frase do José Saramago, né? Que é um escritor português, único escritor em língua portuguesa que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que no livro Ensaio sobre a Cegueira, no final do livro, né? Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: organizar-se já é, de certa maneira, começar a ter olhos. Então, quando a gente está sozinho, a gente não tem olhos, a gente não enxerga, ou enxerga as coisas de maneira muito embaçada, né, sem clareza. E quando a gente começa a se organizar, começa a se juntar, começa a superar eventuais diferenças pequenas, né, de diferenças pessoais, a gente começa a se organizar com os nossos pares, com os nossos iguais, a gente começa a enxergar melhor as coisas, né, a ter outra visão, né, uma visão mais clara da realidade, né. Então, acho que é isso, a gente começar a se organizar para a gente começar a ter olhos, né, e olhar as coisas com mais clareza, né, e, enfim,
com a certeza de que ao conseguir olhar as coisas com clareza, a gente está mais preparado para fazer as mudanças que a gente precisa. Então é isso, obrigado de novo pelo convite, sempre à disposição para novas conversas no canal. Grande abraço, Renatinho, abraço a todos e compartilhem aí os nossos vídeos, deixem os seus comentários.